Bem, Anthony, até hoje tínhamos falado dos aspectos que dizem respeito à exposição e como tirar corretamente uma fotografia, ou seja, com a exposição correta, sem erros de sobreexposição ou de subexposição. Hoje veremos como tirar a melhor fotografia do ponto de vista estético. Gostaria de começar a abordar os temas de enquadramento e da exposição, ou seja, vamos ver como dar um pouco mais de qualidade estética às tuas fotografias. Porquê? Por acaso não gostas das minhas fotografias, é? Sinceramente? Se calhar é melhor não saber, está bem, está bem. Olha, Anthony, em cada linguagem artística, o autor tem à sua disposição os meios para personalizar o seu próprio trabalho. Antes de mais, é importante conhecer as particularidades técnicas dos instrumentos utilizados que variam de arte para arte. É assim para a fotografia, mas também é assim para as outras artes, mas também é importante conhecer a composição. O que é? O que significa em fotografia? Bem, a composição é o elemento que permite caracterizar o trabalho e em fotografia está intimamente ligado ao enquadramento, ou seja, ao selecionar uma porção de realidade que nos interessa e ao decidir assim o que incluir na fotografia, não apenas o tema, mas também os outros elementos secundários da imagem, mas que mais tarde irão fazer parte da nossa imagem, tudo vai aparecer naquele retângulo. E a forma como se dispõe no interior do retângulo é precisamente a composição fotográfica. Assim, é importante aprender a fazer um enquadramento. Tens de ter em consideração que desde que apareceu a fotografia, em meados do século XIX, a composição tem sido um dos elementos-chave. Sim, começaram com uma composição que se inspirava nas pinturas. Digamos que durante meio século os fotógrafos repropuseram os cânones estilísticos que tiveram origem na pintura, com composições clássicas, tanto pelos instrumentos que eram, digamos, pouco práticos de transportar e que obrigavam a uma certa estagnação operativa, quer pelo facto de que estavam habituados há séculos a imagens compostas de acordo com determinados cânones. Depois, com o passar do tempo e especialmente com a evolução dos instrumentos técnicos, com o aparecimento da primeira reflex e dos aparelhos mais leves e mais fáceis de transportar, a composição fotográfica tornou-se mais dinâmica e conseguiu afastar-se da sua relação com a pintura. E lembra-te que hoje em dia conseguimos tirar fotografias e compô-las através de um telemóvel. Sim. Bem, falaste-me agora de enquadramento, ou seja, selecionar uma parte da realidade. Mas qual é a ligação entre a realidade e a fotografia? Olha, Anthony, para se tirar uma fotografia é necessário uma máquina fotográfica, um operador, o fotógrafo e o tema. Temos de procurar o tema na realidade. Ainda que a realidade possa ser, digamos, a mesma para várias pessoas, cada um irá com certeza filtrá-la e interpretá-la de acordo com o seu modo de ver e de acordo com as suas experiências pessoais. E é aí que o fotógrafo deve ser capaz de entrar em contacto com a realidade, procurando introduzir elementos de avaliação pessoal que depois poderão ser encontrados nas suas imagens. Também é lógico que a avaliação dos instrumentos técnicos, dos cânones estilísticos e culturais, também levarão a uma variação na interpretação da realidade. Sim, porém, em teoria parece muito fácil. No entanto, como posso dar a minha interpretação a uma realidade que é aquela e pronto? Mas repara, num primeiro momento, se queres um conselho, começa a olhar à tua volta e tenta encontrar estímulos na vida real. Os temas que despertam o teu interesse e começa a interpretá-los basicamente andando à volta do tema, escolhendo o enquadramento certo. E depois talvez também comece a ver os autores famosos, vê monografias fotográficas e aprende a linguagem, tentando entender como eles interpretaram os seus temas, especialmente no que diz respeito à composição. Especialmente no início, tenta também reproduzir algumas das formas de interpretar o tema utilizadas pelos fotógrafos que mais te impressionaram, mas sem imitá-los. O importante é não cair na reprodução de fotografias já vistas. Sim, compreendi. No entanto, antes da composição, também é importante aprender a compreender o que diferencia a visão da nossa máquina fotográfica e do nosso olho. A visão humana é baseada no conceito da estereoscopia, ou seja, as imagens passam pelo nosso cérebro que as interpreta e sugere a ideia de tridimensionalidade. Na fotografia com a tua objetiva tens sempre uma visão monocular e assim não há nenhuma forma de ter a interpretação de espaço e de profundidade, se esta não for sugerida com a utilização dos aspectos técnicos específicos da fotografia.
Além disso, o nosso cérebro tem a capacidade de se concentrar sobre certos aspectos da imagem, é capaz de se isolar de tudo e concentrar a atenção. Isto não é possível na fotografia. Tudo o que possas incluir no teu enquadramento vai ter a mesma importância que o tema principal. Por isso, é provável que tenhas fotografias onde o tema aparece com outros objetos e, portanto, muitas vezes o observador não vai compreender com clareza as intenções do fotógrafo, porque tudo na imagem se torna importante. Então, estás a dizer-me que antes de fotografar tenho que compor a imagem na minha cabeça e depois utilizar a máquina fotográfica. Sim, é verdade. É apenas isto, ser capaz de visualizar a imagem antes de captar o momento como se já estivesse traduzida bidimensionalmente e ver se funciona de acordo com as tuas intenções criativas. Bem, mas como posso eu dar, por exemplo, tridimensionalidade a uma fotografia que sabemos que vai ser bidimensional? Existem muitas formas de fazê-lo. Imagina, por exemplo, que estás a fotografar uma pessoa perto de uma parede. Se colocares a pessoa de frente em relação à máquina e atrás dela estiver a parede, certamente a tua imagem será bastante plana e será difícil perceber a distância entre a pessoa e a parede atrás dela. Muitas vezes pode ser suficiente variar ligeiramente o ponto de vista, movendo-te lateralmente e fazendo de forma que a pessoa que está na parede esteja ligeiramente em oblíquo. E assim as linhas de fuga sugerem uma profundidade que vai ajudar-te a interpretar a distância entre a pessoa e a parede. A mesma coisa pode ser feita através da iluminação sobre a pessoa. Para compreender o ângulo e como este se traduz nos elementos tridimensionais do nosso tema, muitas vezes a sombra da pessoa que está no chão e que depois recai na parede também sugere essa distância. Resumindo, existem muitas formas de sugerir na fotografia este aspecto de tridimensionalidade que na realidade bidimensional de uma foto impressa não apareceria. É assim tão fácil? Sim, quer dizer, facílimo, não é? Porém, no início podes também habituar-te a fechar um olho quando estiveres a avaliar o enquadramento, porque a perspectiva reproduzida pela máquina fotográfica não é igual à tua visão binocular. Deves aprender a compreender o que acontece se começares a ver como a tua máquina fotográfica. A fechar um olho ou a fazer um duplo L com as tuas mãos e tentar enquadrar o tema e imaginá-lo já no retângulo da tua composição para veres o resultado. Hum. Antes de começares a ver as tuas imagens como se já estivessem no retângulo da fotografia, deves também aprender a isolar-te de todas as situações que não estão relacionadas com o teu tema. Quando tiras uma fotografia, existem à volta ruídos, perfumes, mas também a temperatura. Todas estas sensações poderão distrair-te do teu tema e assim deves aprender. A ser insensível. Sim, na prática, sim. Fotografando, deves, antes de carregar no botão, ser capaz de desligar-te de todas as sensações que não aparecem na tua imagem. Porque se tu és afetado por essas coisas que não são reproduzíveis na fotografia, depois a fotografia não terá o mesmo impacto que esperavas no momento em que a tiraste. Então devo concentrar-me no momento, só nele. Lembro-me de uma vez ter tirado uma fotografia e estavam 45 graus, estava um calor incrível e eu pensava em transmitir essa sensação com a fotografia. Em vez disso, quando mostrei a fotografia, dei por mim a explicar o que estava à volta. O calor, etc, etc. Como é que podia tê-lo feito? Bem, vê, é esse o conceito. Nós, com a fotografia, apenas podemos transmitir os elementos visíveis. Coisas na fotografia que depois irão sugerir temas e imagens. Tal como dissemos antes, precisas de diminuir as outras sensações. Quando estiveres a tirar a fotografia, precisas de atenuar os outros sentidos e procurar acentuar a visão. Podias tê-lo feito se tivesse incluído no interior da tua imagem pessoas a trabalhar, porque o seu suor e o seu cansaço davam essa sensação de calor. Ou outra forma de fazê-lo era através da iluminação, um determinado tipo de luz, sei lá, ao colocares o sol no enquadramento, ao dares cor a uma sobreexposição com o intuito de praticamente deslevá-la, sugeres esta ideia de calor do meio-dia. Mas eu sempre aprendi que não devemos tirar fotografias a contraluz. Então, enquadrar o sol irá destruir uma fotografia, não? Não, esse é um dos mitos sobre a fotografia que se deve desfazer. O enquadramento do sol tem muitas vezes um efeito bem dramático que pode ajudar-te a exprimir algumas características do nosso tema. Neste caso, como dizia, tinhas acentuado esta sensação de calor que se sente perto do meio-dia. Então, estás a dizer-me que devo interpretar e experimentar coisas diferentes até conseguir a fotografia desejada. Exatamente, é isso. Talvez inicialmente tenhas de te concentrar num único tema para conseguires conhecê-lo bem.
Talvez devas fazer tipo um estudo fotográfico, ou seja, fotografá-lo a diferentes horas do dia, tentando compreender como nos vários momentos do dia a luz vai mudar o seu comportamento e dar uma imagem diferente do teu tema. Então começas a deslocar-te. Considera a fotografia sempre como uma representação superficial. Para gerir e comunicar formas um pouco mais profundas e, acima de todas as coisas que provêm da tua interpretação do tema, é importante compreender o tema em si e também os aspectos técnicos da fotografia. E ao fazeres a ligação entre os dois componentes, certamente serás capaz de transmitir a imagem de uma forma mais eficaz. Outra dica, especialmente no início, é a de utilizar uma única objetiva, talvez de 50 mm, que é a objetiva que mais se aproxima do ângulo de visão humana. Isto acontece porque tem menos, assim, tu desvias-te muito pouco da visão que geralmente tens dos temas. E depois de falarmos do comportamento das outras ópticas e dos outros focais, talvez sejas capaz de dominar um pouco melhor algumas perspectivas mais complicadas. Bem, então estás a dizer-me que no início devo tentar usar apenas um alvo para ter uma abordagem, digamos, um pouco mais rigorosa da realidade. Exato, de facto, em termos técnicos, trata-se de uma abordagem mais rigorosa. Do ponto de vista expressivo, não te limita de maneira nenhuma, porque na realidade tens uma infinidade de maneiras de personalizar o teu tema. Tens em conta também que, variando o ponto de vista, a ideia que estás a sugerir pode ser muito diferente. Por exemplo, se fotografares um tema de cima e pressionado contra o chão, darás a ideia de opressão do tema, ou pelo contrário, fotografando de baixo, com as lentes viradas para cima, darás a ideia de majestosidade e de imponência do tema fotografado. Acontece a mesma coisa se estiveres muito próximo. As tuas imagens terão a sensação de presença, de participação na cena. Da mesma forma que se estiveres distante, todos os objetos irão aparecer com um certo distanciamento. Outra forma pode ser através da utilização da luz. Uma luz lateral, uma contraluz, como já falámos anteriormente, para tornar o tema sob vários aspectos mais ou menos dramático. Também a deslocação do tema do centro do enquadramento é uma coisa que podes fazer. Ah, sim? Não, porque eu tendo sempre a colocar o meu tema no centro. Não, repara, colocar o tema no centro é um hábito que se tem no início, mas se conseguires deslocar o teu tema para um dos lados do enquadramento, obviamente tentando reequilibrar, introduzindo na tua imagem outros elementos. Por exemplo, se colocares um tema muito iluminado no lado direito da tua imagem e no lado esquerdo introduzires um elemento que está na sombra, tu irás conseguir criar duas zonas nas imagens que se equilibram entre si e que sugerem uma ideia de dinamismo. Sim. O mais importante é encontrar um equilíbrio formal para as imagens que tenham um resultado mais agradável para o observador. Bem, tu encheste a minha cabeça com palavras, com teorias, com coisas interessantes, mas não me interpretes mal. Diz-me uma coisa, o que devo fazer agora? Olha, para começar, talvez uma coisa simples. Escolhe um único tema, por exemplo, um café, uma posição sobre a mesa mais perto da janela e depois nos vários momentos do dia com uma única objetiva montada na máquina. Tenta fotografá-la procurando dar-lhe vários ângulos de perspectiva, mudando o teu ponto de vista, tentando também isolá-la do fundo, em vez de a incluires no fundo, avaliando como a luz muda no tema nos vários momentos. Resumindo, vais tentar cobrir todas as variações que podem ocorrer num único tema. Sim, isso posso fazê-lo, sim. Sim.